Boa noite para todas e para todos do Movimento Petrópolis. Boa noite, Camila. Tudo bem? Boa noite. Bom, gente, meu nome é Carla. Eu atuo na equipe do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis. A gente trabalha na denúncia, no acompanhamento e também nos encaminhamentos dessas denúncias de violações de direitos humanos. Atendemos as comunidades que trabalham com regularização fundiária. São muitas as ações do CDDH aqui em Petrópolis. E hoje a gente foi convidadas, eu e Camila, né, para falar sobre direitos humanos. Agora a Camila se apresenta aí para o pessoal. Então, boa noite, meu nome é Camila, eu sou CRI aqui do Complexo do Alemão, né? Sou liderança da luta por moradia e sou coordenadora do Mulheres em Ação no Alemão, sou defensora de direitos humanos, sou mãe, milito aí em defesa dos nossos direitos. Joia. A gente está trabalhando com essa lógica de direitos humanos aqui em Petrópolis, né? A instituição de direitos humanos está trabalhando há mais de 40 anos, né? Então são muitas as atividades, são diversos os caminhos para se trabalhar e para se destacar, né, na a luta dos direitos humanos. Eu vou começar colocando algumas questões, né, que estão hoje direcionadas aos militantes de direitos humanos. São distorcidas as relações de direitos humanos na atual conjuntura. Parece que você lidar com direitos humanos é simplesmente defender direitos de bandidos, né? Defender direitos daqueles que destroem a nossa sociedade, que atacam, né, direitos das outras pessoas. E, na verdade, não tem nada disso. Né? A única diferença dos direitos humanos está na Constituição, é direito que defende e garante direito para todas as pessoas, né? E a única diferença dos direitos humanos com relação a essas pessoas que cometem determinados crimes e não têm acesso à justiça é dar o mesmo direito à justiça e à defesa de que outros que também cometem crimes e que, pelas condições sociais, pelas condições financeiras da família ou propriamente da pessoa, tem ali garantido o seu acesso à justiça. Essa é a única diferença. É o único momento em que a gente defende o bandido, né? Porque a gente sabe que bandidos são de todas as raças, de todas as cores, estão em todas as localidades, em todas os movimentos sociais, nas igrejas, nas escolas, e, na verdade, somente alguns recebem determinado tipo de tratamento, né, Camila? Como é que seria? Como é que você vê essa diferença de tratamento aí no Alemão, no Rio? Então, aqui é bem complicado, ainda mais, aí eu já começo a estar falando quando é uma mulher preta discutindo, falando sobre isso, né? E eu sempre gosto de falar assim, gente, a gente está na onda do Google, né? Vai lá e dá um Google e vão pesquisar o que é direitos humanos. E aí, tudo a ver exatamente com essa parte final da tua fala, onde diz que direitos humanos são direitos inerentes a qualquer ser humano. E aí, independente da sua cor, independente de raça, nacionalidade, etnia, religião, não importa. Outra coisa que eu relaciono a isso, o que faz a diferença é justamente o que você falou. Uma coisa é ter direito, outra coisa é ter acesso a esse direito. E aí é onde entra a nossa maior questão. Porque aqui o Alemão é uma área dominada por pessoas pobres ou extremamente pobres, né? E aí muita gente costuma dizer que a gente defende bandido. Então, assim, a gente não defende bandido, a gente defende o direito da pessoa que cometeu algum delito. Só que essa pessoa não tem acesso, por exemplo, ao que o ex-governador Cabral teve, ao que o ex-governador Pezão teve, né? A gente está falando de ladrão, né? Qual é a diferença do cara que sai de dentro do morro para assaltar um caminhão na pista para o que até o atual governador, né, afastado, o senhor Witzel, fez? Qual é a diferença? O que faz a diferença entre eles? É que ele é um ex-juiz, tem um advogado não, deve ter vários advogados, fora que várias pessoas, né, importantes estão
Então, assim, é muito complicado, né, para nós. E aí a sociedade fica falando, estão se fazendo de vítima. Não estamos nos fazendo de vítima, estamos sendo empurrados para esse lugar de vítima, porque, né, a gente tem o direito, mas não tem acesso ao direito. Isso que quando a gente fala dessa questão, né, da defesa do bandido, né, que infelizmente um grupo da sociedade está reduzindo direitos humanos a isso, sendo que direitos humanos é muito mais que isso, né? Aqui em Petrópolis, por exemplo, eu até comento isso, que é o que a gente menos faz no Centro de Defesa dos Direitos Humanos é defender bandido. Raras são as vezes em que a gente realmente precisa atuar nessa lógica da defesa do bandido. Agora, a gente tem que defender o direito da mulher, de uma pessoa que foi presa, de uma mãe que está com o filho preso, né, da esposa, a poder visitar, a poder ir até o Rio. Aqui a gente não tem, as prisões são todas no Rio, né? Então, o que acontece? Para uma mulher descer para visitar o marido custa R$ 300, sendo que normalmente é durante a semana e ela não consegue emprego, né? E aí fala um monte de besteiras com relação à questão que eles recebem salário, né? Da questão do auxílio prisão, coisas que a gente sabe que uma minoria consegue ter acesso, porque a maioria dessas mulheres, elas e a gente está falando de mulheres, né? Aqui está falando das questões de classe, de raça e também de sexo, né, Camila? São as mulheres que são as que sofrem nas filas dos presídios aí, e são as mulheres que sofrem tanto nos presídios femininos quanto nos masculinos. Quando você vai no feminino, é mulher que está indo visitar a mulher. Quando você vai no masculino, é a mulher que está indo visitar o homem. Então, assim, o sofrimento que é proposto, né, que é imposto a essas mulheres por conta de alguém que cometeu um erro, que tem que estar em privação de liberdade, porque essa é a nossa legislação, embora a gente né, atue na perspectiva de alteração dessa legislação para que essas medidas de punição sejam outras medidas, mas assim, hoje a nossa legislação é essa, a gente entende que tem que ter. Agora, essas mulheres têm que ter os direitos de visitarem seus entes queridos que estão em privação de liberdade, como a esposa do Cabral tem direito a visitá-lo, né? E eles têm direito de se alimentar de maneira digna, né? Têm direito a estar num espaço digno, assim como os privilegiados do crime. Né? Quando você diz que não tem diferença entre o que rouba um caminhão ou o que rouba um estado inteiro, a gente até encontra uma diferença grande, porque, na verdade, a gente percebe que um determinado crime, ele não foi só roubo, né? Quando você rouba dinheiro do Estado, você rouba da saúde, então pessoas morreram. Você rouba da assistência, as pessoas deixaram de ter dignidade. Você rouba de várias áreas que garantiriam, né, acesso a direitos de outras pessoas. Então você rouba muito mais que um caminhão. A gente sabe que não está certo roubar um caminhão, mas acontece que existe uma diferença. Uma coisa que eu queria colocar de diferente é que se a gente tem, eu não sei se aí acontece isso, né? Queria que você colocasse como é que funciona no alemão. Aqui, nas comunidades de Petrópolis, quando acontece uma situação de crime num determinado local, por um determinado grupo social, aquilo aparece no jornal como se todos os moradores daquela localidade, ou como se todos, por exemplo, quando acontece com relação à população em situação de rua, né? A gente teve um dia que uma mulher que estava em situação de rua entrou em surto. E por conta do surto, ela quebrou um banco e uma lixeira numa praça pública. Surtou, é uma pessoa que vive na rua, não tem casa, não tem domicílio, não tem atendimento médico, né? E surtou e fez essa quebra. Saiu nas páginas dos jornais como se toda a população de rua fosse culpada pela depredação do patrimônio público. O que não acontece, não é verdade. Né? Aquilo aconteceu um surto com uma pessoa, como acontece com outras que são domiciliadas, que quebram suas casas, que também entram em surto, mas que têm um determinado tipo de atendimento. Só que para a nossa sociedade é muito mais fácil falar que toda a população de rua é criminosa, né? Colocar dentro de um pacote do crime, como aconteceu no Rio, né? Com aquele também que surtou, que deu a facada, então coloca todo mundo no pacote. E aí, quando a gente fala dessa questão do criminoso, parece que todo mundo que mora nas favelas ou comunidades são traficantes. Como é que funciona isso aí para vocês no alemão? Então, não é muito diferente. Inclusive, hoje eu passei por uma situação assim, por exemplo, quando a gente chama transporte por aplicativo, a gente sente um impacto muito grande disso. Eu tive 6 corridas hoje canceladas para Niterói,
porque eu estava chamando de dentro do Complexo Alemão. E de lá para cá também, quando chama, é cancelado, porque, tipo, né, eu até falei para o motorista, nossa, 99% dos moradores do Complexo do Alemão são pessoas, são cidadãos, trabalham como doméstica, faxineiro, em posto de gasolina, e aí porque uma porcentagem são envolvidos, vocês olham como se todo o Complexo do Alemão fosse, e assim, isso de uma forma muito violenta. Para que eu fosse atendida, por exemplo, eu coloquei assim para o motorista que aceitou, pelo amor de Deus, eu estou com 3 crianças, não cancela, né? A gente tem que ficar implorando ou mendigando, assim. E a gente sente isso em todos os sentidos. Quando vai procurar um emprego, por exemplo. O que eu acho mais assim engraçado mesmo é porque que quando eu estou aqui dentro da favela, eu sou uma traficante, eu sou vista como um bandido, eu sou vista, 90% da população é vista como traficante, ladrão, tudo. Mas quando eu vou para casa da pessoa trabalhar, eu sou a doméstica. Enquanto eu estou na casa dela, eu sirvo. Mas quando eu volto para o meu lugar, para minha casa, para minha família, eu não sirvo mais. Eu sou bandida, eu posso morrer. Então, assim, a gente sente isso todos os dias. Pegou o ônibus voltando, você não presta mais porque você mora dentro de uma favela. Você não tem mais direito a nada. Os seus, parece que morre tudo ali. Então, não é muito diferente. A gente sente isso, assim. Uma criança hoje no Alemão já nasce sentindo isso. Por exemplo, eu tenho um sobrinho de 10 anos de idade e ele tem quase 1,70 m. Mas é uma criança como a minha filha, que tem 10 anos. E aí é muito difícil falar para ele assim, ó, se você estiver na rua e der um tiro, não corre. Não corre porque você é negro. E aí vão te olhar, podem te confundir. Hoje está fazendo um ano que uma criança de 8 anos, uma menina, a Ágata, ela foi assassinada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, aqui dentro do Complexo do Alemão. Os policiais se confundiram com uma moto, onde 2 rapazes estavam carregando uma janela e eles acharam que era um fuzil e atirou, e esse tiro matou uma criança com 8 anos de idade. Mas aqui dentro da favela isso é normal, porque aqui tem bandido, porque aqui tem tudo. Eu queria ver uma criança branca com 8 anos de idade morrer em Copacabana, o que teria gerado isso, né? Então, assim, a gente vive sofrendo esse impacto o tempo todo. Não é diferente, não. Imagino. Na verdade, quando a gente fala, né, dessa questão de direitos humanos, a gente aqui em Petrópolis, no CDDH, a gente lida muito com a questão da regularização fundiária, da defesa do território e da luta pela moradia, né? Então, em muitas comunidades que a gente chega para fazer o nosso trabalho, parte da população é negra e a gente percebe que eles já se colocam de maneira diferente, né, quando chega uma equipe para trabalhar, né? A gente já, várias vezes chegou nas casas às margens da BR-040, isso já lá no início das nossas atividades com eles, e as crianças vinham e falavam, não, 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 não derruba a minha casa, não, porque não viam na gente, né, como pessoa branca que chega, um desconhecido, algum nível de confiança que pudesse lhes dar acalento, alguma coisa assim. Pelo contrário, né? Eles recebem violência o tempo todo de fora, né? E não dá para fazer de conta que isso não acontece. As pessoas, elas querem romantizar essa questão do racismo, dizer que existe racismo inverso, né? E eu sou uma pessoa que eu moro numa comunidade, né? Eu falo sempre isso, assim, sou filha do mutirão, filha de mãe solteira, uma série de problemas vivenciados da questão social, mas eu sou uma extrema privilegiada, porque eu sou branca. Então, inúmeras vezes em que o ônibus do Alto Independência foi revistado, passaram direto por mim. Eu nunca fui revistada, né? Eu nunca fui revistada. E não quer dizer que a gente não possa cometer crimes, né? Que uma pessoa seja diferente da outra nesse sentido. Tanto que você chegou falando de presos políticos que são extremamente ricos. Quando você fala, por exemplo, que o aplicativo não quer entrar.
criminosos, né? Onde a gente tem em qualquer lugar. Acontece a mesma coisa aqui na nossa cidade, né? Alguns bairros aqui, como Independência, Sertão do Carangola, né? Que agora é Vale do Carangola. E eu acho que a gente até tenta, às vezes, mudar nome das nossas comunidades para fazer com que ela seja melhor aceita na sociedade, sendo que a gente tem que lutar para que ela seja aceita com o nome que a gente escolheu, né? Com o nome que a gente nasceu. Quando você chegou, você falou, sou cria do Alemão. Eu não sou cria do Independência, né? Não nasci aqui. Mas eu me sinto cria porque eu tô aqui há mais de 30 anos. Mas eu não sou cria daqui. Mas eu acho que a gente tem que... a minha família é do Neylor, né? Uma outra comunidade aqui da cidade de Petrópolis. Eu gosto de dizer mais que eu sou cria de lá. Porque é uma cria, assim, da infância, né? De outra natureza. Mas eu gosto muito de morar aqui. Agora a gente sofre isso o tempo todo, vê esse sofrimento o tempo todo e está relacionado à questão do racismo. Aí eu venho dizer, assim, com relação, por exemplo, eu estava analisando esses dias, a questão do auxílio emergencial, né? E a gente percebe que hoje, nessa fila do auxílio emergencial, estão praticamente 80% de pessoas negras ou pardas. O que você acha disso? Porque também estão distorcendo muito, né, esse cenário do auxílio emergencial. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você vê disso? Eu costumo dizer, assim, porque eu ouço isso direto aqui, o quanto o Estado ele é violento com a gente, ele viola os nossos direitos quando ele é presente e quando ele é ausente, né? Então, essa questão do auxílio, eu vejo o Estado nos violentando sendo presente, né? Toma isso aí, mas não toma de qualquer jeito. Quem conseguiu bem, quem não conseguiu bem também, problema, vai tentando aí. Assim, eu assimilo muito isso, por exemplo, aqui vão liberar o cinema, né? Cinema, teatro, mas quem vai ganhar com isso? Aí o pipoqueiro não pode trabalhar. O pipoqueiro, que é o que mais precisa, ele não pode. Vão liberar tudo. Mas o pipoqueiro não pode. O pipoqueiro trabalhar vai dar problema. Então, assim, eu vejo exatamente isso. Fiquei trabalhando e sigo trabalhando na linha de frente, aqui no Complexo do Alemão com isso. A gente atendeu mais de 60 mil pessoas e eu vejo, por exemplo, a gente não recebeu aqui do governo do estado uma cesta básica. O senhor Wilson Witson não mandou uma cesta básica. Mas a gente recebeu como o Estado nos vê. Né? As pessoas falam assim, vocês ficam se fazendo de vítima. Não é se fazer de vítima. A gente precisou do Estado, não viu ele sendo presente, por exemplo, com uma cesta básica, mas o Estado se fez presente pela mira de um fuzil e foram assassinadas 13 pessoas aqui dentro. A gente teve o assassinato de uma outra criança, que foi o João Pedro, dentro da pandemia. O que o Estado fez pelaquela comunidade? Chegou lá com uma operação, com helicóptero, com tudo, se fez presente pela ponta de um fuzil. E aí, isso é vitimismo? A gente não quer ser vítima, mas nos empurram para lá. Assim. Então, violando o direito mesmo, sendo presente, sendo omisso. Omisso porque já é mesmo, mas quando interessa ser presente, ele vai lá e nos viola também, porque é interessante para eles. É importante o que você falou, porque as pessoas chegam para a gente, né, que trabalha com direitos humanos, na intenção, né, de distorcer a atividade de defensor de direitos humanos, de militante de direitos humanos, e eles chegam e falam, agora tá todo mundo numa boa, né, com esse auxílio emergencial, né, todo mundo que já não trabalhava e tal, e não entende, né, e aí falam dessa questão do negro, né, o negro já não, olha, a gente ouviu algumas questões, o negro não gosta de trabalhar, tá vendo? Eles são maioria no auxílio emergencial, coisa que, na verdade, o negro, ele é maioria por conta da precarização do trabalho que é imposta a ele, né? No caso, você fala do pipoqueiro, muitas vezes é essa a condição em que a pessoa negra consegue trabalho, né? O jardineiro, é o pipoqueiro, é o pedreiro, né? Que são aqueles que trabalham dia a dia e com a renda desse dia levam comida para casa. Porque não tem condições de guardar dinheiro, né? Não são micro, a gente hoje fala dessa coisa do MEI, do microempreendedor individual. Isso é a pior coisa que fizeram, porque
Parece que o entregador de pizza é um empresário. E, de verdade, ele é um trabalhador precarizado que depende de vender todos os dias, de trabalhar a 14 horas por dia, às vezes, para conseguir levar alguma coisa para casa. Quando a gente viu o início dessa pandemia, a gente sabia que ia acontecer isso que você falou, que o Estado não ia ter resposta imediata para isso, né, Camila? E é impressionante como que nas organizações, as comunidades, as lideranças, como é seu caso, têm resposta imediata para isso. E nesse momento ninguém discute o que é direitos humanos, o que não é direitos humanos. Ninguém vem ali dizer assim, que absurdo, Camila, isso que você está fazendo. Mas quando você põe a placa lá, né, coloca a foto dos seus filhos, eu já vi várias vezes os seus filhos lá dizendo queremos justiça por Ágata, queremos justiça pelas crianças que são, e adultos também, né, que são alvejados dentro da comunidade. Nesse momento, as pessoas te criticam, te colocam ali, né, como se você estivesse defendendo algo de errado, mas na hora em que você foi a primeira a tomar atitude dentro da sua comunidade, a pandemia pegou todo mundo de maneira desprevenida. Mas nós, o CDDH, por exemplo, aqui em Petrópolis, a partir do dia 17 de março, a gente já estava distribuindo cesta básica com campanha feita aqui internamente. Eu vi o teu trabalho aí no Alemão, o quanto de pessoas vocês atenderam, se virando nos 30, não sei de onde surgiu, mas surgiu resposta imediata, né? Coisa que realmente é o que você diz. Não existe resposta imediata de política pública para essas comunidades. É negado saneamento básico, é negado meio ambiente, transporte, segurança alimentar, trabalho e renda, tudo é negado. Mas a questão da segurança pública, ela está presente para violar direitos humanos nessas comunidades, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa resposta imediata que vocês, enquanto militantes, conseguiram ter aí dentro do Alemão. Então, essa resposta vem de um trabalho que a gente já realiza há alguns anos, né? A gente acredita muito no nós por nós, e a gente já realiza um trabalho de, conhecendo as nossas demandas, a gente vai saber atender elas, né? Por exemplo, a gente tem aqui no Alemão o teleférico, que foi assim uma estrutura construída que foi do PAC, onde foi o maior roubo do PAC foi aqui dentro do Complexo do Alemão. Acredito que 200 milhões para a construção de um teleférico que está parado. Por quê? Chegaram aqui e construíram o teleférico. Ninguém perguntou para a gente qual era a nossa principal demanda, qual era a nossa maior necessidade. Então, nessa pandemia, por que a gente conseguiu ter uma resposta rápida? Nós moramos aqui, a gente já realiza um trabalho há muito tempo, então a gente sabia o que realmente o povo estava precisando e começamos a atuar dentro do que ele estava precisando para a resposta ser direta para essa necessidade. A gente não precisava criar nada além disso. Hoje a gente tem um teleférico parado há mais de 3 anos, onde foi roubado 200 milhões, e aí a gente tem 2.000 famílias, parte dessas famílias foram removidas para a construção do teleférico, seguem 10 anos sem casa. Passaram essa pandemia sendo atendidos por nós, do Gabinete de Crise do Alemão, né, que foi criado por 3 instituições, Guarda das Comunidades, Coletivo Papo Reto e o grupo que eu faço parte, Mulheres em Ação no Alemão. Por que essas famílias tiveram que ser atendidas por nós? Porque recebem um aluguel social de R$ 400, a especulação imobiliária no Complexo do Alemão é um absurdo, é vergonhosa, porque o Complexo do Alemão está pacificado. E aí o governo não providenciou, porque foi removido quando foi Cabral, aí passou para o Pezão, aí mudou o governo federal, enfim, governo nem municipal, nem estadual, nem federal providenciaram nada. A gente providenciou porque a gente entende e sabe, né? Eu, por exemplo, recebo esse mesmo aluguel, porque eu também fui removida, sinto e vivo, né, essa realidade. A resposta direta é ajudar ou ajudar. A gente está falando de famílias que são chefiadas por mulheres, muitas mulheres. Muita gente foi demitida nessa pandemia, mas a maioria foi mulher, isso já foi comprovado. Muita gente precisou pedir demissão por um monte de motivo, mas a maioria foi mulher, porque ficou sem o apoio da escola, a educação já é péssima. Aqui no Alemão, a gente, por várias vezes no mês, a gente não tem aula por conta de tiroteio. Professor, turmas sem professor, não chega o professor, falta merenda, falta água, tudo atrapalha a aula. Inclusive o tiroteio, porque a polícia não deixa, não chega professor, não chega merenda, não chega nada, mas a polícia ela chega. Então, assim, a gente sendo visto de fato pelo poder público, sempre pela ponta de um fuzil. E a resposta direta vem de nós mesmos, que a gente conhece e a gente vive essa
realidade, né? E, então a gente se organiza e tenta da melhor forma amenizar esses impactos, como eu sempre digo assim, a gente já vive em crise, né? Falta água, problema com a educação, saúde, porque a gente já nasce lutando. Quando eu posto meus filhos lá com placa, com alguma coisa, já ensinando. Porque aqui a gente luta para sobreviver. Ninguém aqui vive. A gente sobrevive. A nossa luta diária é para sobreviver. Então, já é ensinando, olha, tem que lutar. Se você não lutar, eu sou uma pessoa que, assim, eu venho de movimento social, minha mãe lutando, assim, eu me lembro, com 5 anos de idade, por exemplo, distribuía nessa época, em 1990, leite, e eu me lembro da minha mãe lutando porque o governador, na época, já roubava leite. Então, eu venho disso. Né? A gente está sempre sendo violado, como eu disse, pela presença ou pela omissão do poder público. Então, a gente está sempre lutando, mas a favela é uma potência, porque a gente sabe a nossa realidade, a gente vive essa realidade difícil, mas a gente consegue se organizar e ter resposta. E isso incomoda. E é por isso que a gente sempre é alvejado, a gente está sempre no alvo de alguém, para ser destruída essa potência. É verdade. Bom, Camila, eu acho assim que essas questões que a gente está colocando, elas estão todas muito interligadas, né? Uma que eu fico bem preocupada é com que, assim, opa, Camila, tá me ouvindo ainda? Estou ouvindo. Ah, tá. Eu fico bem preocupada é que a gente fala as coisas aqui, né, no Brasil, no Rio, né, e parece que a gente não está falando nada, que ninguém quer ouvir, né, e, porque, assim, a gente vive falando, né, dessa política de genocídio da população pobre e preta, né, a gente está falando disso há muito tempo. Isso não está acontecendo no último ano, né? A gente vê crianças morrendo e se a gente for fazer um apanhado de quantas elas são inúmeras, né? São crianças uniformizadas, são crianças que estavam ao lado da família no transporte coletivo precário, né? Então, assim, essas questões, elas não estão a gente não está falando disso hoje, a gente não está falando disso durante a pandemia, está falando isso já há alguns anos, parece que a gente não é ouvido. Mas esse ano, com a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, aconteceu um movimento que foi bastante importante para o mundo, né? Que foi o movimento de olhar para o quanto o branco ainda trata o negro como algo menos importante. E eu digo algo, eu não digo pessoa, porque na maioria das vezes é tratado como algo mesmo, né? Quando você diz que você serve para trabalhar na casa da família da pessoa branca fora da comunidade, mas não é vista como pessoa quando você está dentro da comunidade, isso é algo que é realmente absurdo e é a realidade. Né? Quando a gente vê a patroa despachar o filho da empregada pelo elevador. Né? É exatamente essa a nossa realidade. É como se aquilo não tivesse valor algum. Né? Aquilo não seria feito com nenhum cachorro, com nenhuma encomenda, porque se preocuparia se aquilo seria interceptado no meio do caminho, se alguém poderia roubar, entrar no elevador e tirar. Não, é uma preocupação como se não fosse uma pessoa. E essa questão do George Floyd tratou diferente, né? Levou para o mundo essa questão ainda desse racismo e dessa violência que não é de maneira alguma velada, é escrachada. E aí, assim, depois desse movimento mundial, você achou que mudou alguma coisa dentro da favela? Então, eu participei aqui no Brasil, né? Mesmo em pandemia, eu fui a 2 atos que tiveram, a gente participou. Eu não consigo ainda enxergar essa mudança, não. Eu enxergo assim a visibilidade. Muitas pessoas abriram o campo de visão, né? Abriu a mente para enxergar que são sim muitos brancos que são privilegiados e que eu gritando é uma coisa para brancos, mas aquele branco que já entendeu a situação, não sou eu que tenho que ir falar com o amigo dele, é ele mesmo que tem que falar para o pai, para a mãe dele. Então, isso aí eu vejo um pouco de mudança. Mas aqui dentro da favela mesmo, não consigo enxergar não ainda essa mudança não. Por exemplo, ontem a gente teve uma postagem do DJ Renan,
Ele colocou É, que um áudio, né, um policial colocou num grupo de policiais a placa do carro dele, né, falando que tinha um traficante de uma certa localidade. Deu. Então, assim, ele já foi preso, já comprovou várias vezes a inocência, já está lá, porque segue com a perseguição, né? Porque é uma pessoa negra. Porque a gente tem aí o filho do Ike Batista, que faz tanta coisa e é comprovado que é crime e ninguém persegue. A gente tem tantos brancos vendendo drogas na Zona Sul e são universitário vende droga, suspeito. Aqui, se prender um negro, é o traficante. Se eu for presa hoje, porque eu sou nascida e criada aqui, vão falar que vou ser associada ao tráfico. Mas se uma mulher branca for presa na Zona Sul, universitária, suspeita, filha de alguém suspeito, né? Então, não consigo enxergar ainda essa mudança nem de dentro da favela para com ela mesma, nem de fora da favela para com ela mesma. Está caminhando alguma coisa, mas acho que ainda precisa caminhar muito para, de fato, a gente conseguir enxergar alguma mudança. Eu estou colocando isso para você porque a gente que acompanha, né, as redes sociais e os grupos, né, de militantes de direitos humanos no Brasil e inclusive fora do Brasil, percebe que está acontecendo uma mudança no sentido de ter das pessoas estarem demonstrando mais essa violência, filmando, né, fotografando e denunciando nas redes sociais, mas que ela está sendo reduzida em nada, muito pelo contrário, né? A gente está vendo a ação da polícia no final de semana aconteceu num estado aqui, eu não me lembro agora qual foi o estado, mas uma família inteira, né, de negros, a mulher foi jogada no chão, chutada e tal, isso na frente de crianças, e a gente não percebe nenhuma movimentação da polícia em uma alteração na sua condição, né, no seu estilo de treinamento, na sua forma de atuação. Realmente a gente não vem percebendo. E eu estou colocando isso porque foi um movimento mundial, né? A gente sempre falou aqui no Brasil, né, dessa distorção dos direitos humanos e de que existe uma política de genocídio, ela é clara para, né, para matar. Né? A gente teve o governador atirando de um helicóptero, né? E isso a gente é claro que não tinha alvo, né? Mas aquela comunidade em si era o alvo, então em quem acertar tanto faz, porque todas as pessoas que estariam ali são descartáveis, né? São alvos dessa política genocida, e a gente não vê isso mudando. Então, assim, a gente vê isso acontecendo nos Estados Unidos, vê uma repercussão mundial, mas não vê alteração no cenário. E aí, assim, como é que a gente vai trabalhar direitos humanos com outro olhar, né? A gente trabalha dentro das comunidades a questão do racismo, e tem uma comunidade que a gente tem muito. Na verdade, a gente tem muito carinho com todas, mas tem uma comunidade que a gente trabalha com jovens, que é a Vila de Sete Casas. Tem uma pequerrucha lá, que é a coisa mais linda da vida. E ela deu o depoimento dela sobre racismo. A gente fez um trabalho lá, quer dizer, eles levam os temas, a gente só discute o que eles decidem. E ela, naquele dia, ela falou sobre racismo, depois ela fez um vídeo que era a proposta do projeto, se quiser, podia mandar um vídeo, falando do sofrimento dela enquanto criança preta. E aí, assim, cara, é tenso você ouvir, né? Porque, assim, eu vejo, às vezes eu leio artigos e compartilho sempre informações com mulheres de comunidade, e eu vejo a diferença, né? Eu tenho filhos, né? Só que eles são brancos, né? E aí, assim, as minhas recomendações são totalmente diferentes, provavelmente, das suas, né? Estava falando da recomendação para o seu sobrinho. Como é que você vê que a gente consegue mudar isso, Camila? Sendo bem sincera, é votando. Votando. Primeiro, porque eu ia falar na tua fala, por que os policiais. Por que está aumentando mais? Por que no Brasil, da mesma forma que a gente, hoje as pessoas filmam mais, registram mais para ter essa prova, a gente está com, aqui no Rio de Janeiro, vou falar aqui do Rio, a gente está com o prefeito que dá legalidade para isso, a gente está com o governador que dá legalidade para isso, e a gente está com o presidente que dá legalidade para isso.
né? Só que, infelizmente, a gente perdeu muito, e aí eu me coloco também nessa posição de deixar de conversar com o nosso povo, de deixar de orientar o nosso povo, de trazer o conhecimento, né? A gente sempre fala que de que adianta ganhar o mundo todo e esquecer o quintal de casa, assim, né? Então, não adianta, por exemplo, eu ficar militando direitos humanos, defendendo direitos humanos, mas eu não ensinar para o meu povo o que é direitos humanos, né? E como ter acesso a esses direitos. Ainda mais aqui, que é um lugar que você só vai ter mesmo se você lutar, né? Então, assim, a gente falhou, né? Muitas pessoas falharam, mas a gente tem falhado em não conversar, igual aqui a gente também faz um trabalho com crianças, né? Se você conversar com meu filho, perguntar qual é a cor dele, ele vai falar que é preto bonito ou preto lindo. Ele nunca vai te responder que ele é só preto, né? E algumas crianças também aqui conversam sobre isso. E outras questões que eu falo, por exemplo, discutindo colorismo, por exemplo, na minha casa a gente não discute colorismo, nós somos negros e acabou. E acabou. É importante falar, é importante, mas nós somos negros. Então, assim, algumas coisas precisam ficar bem especificadas. E aí, eu costumo falar que nós, adultos, já estamos contaminados. A gente não vai salvar mais nada. Quem vai mudar isso, de fato, são as crianças, né? Mas, nesse momento, tem que ser votando e tem que ser um voto, não falo nem um voto consciente, né? Porque essa questão de consciência é muito complexa, né? As pessoas precisam estar com os olhos abertos. Gente, está muito ruim, está péssimo, está além do péssimo, né? Aqui no Rio, principalmente. Então, assim, nesse momento, mudar primeiro passo para a mudança, eu acredito que é votando, porque a situação do Rio de Janeiro está desesperadora e muito esse trabalho mesmo. Começar a trabalhar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, trazer o conhecimento para eles de quais são os seus direitos, para começar a ensinar a buscar esse direito, como ter acesso a esse direito. E a gente vai ter acesso a esse direito votando em alguém que vá lá e faça algo de fato para a gente ter acesso. Porque o poder está na mão de um pouquinho de gente. Um pouquinho de gente que a maioria elege, e a maioria somos nós. Então, assim, é no voto mesmo. No voto e na luta, né? Que você falou primeiro, né? Porque eu acho que a luta é fundamental mesmo. Eu acho, assim, que essa questão do voto, né? Principalmente agora, a gente montou, né? A gente montou junto com as comunidades um caderno de políticas públicas aqui, especialmente relacionado a Petrópolis, né? Fala a história das questões sociais, das políticas públicas e fala das demandas das comunidades, né? E é muito difícil aqui na nossa cidade, a gente teve até uma conferência, uma pré-conferência de cultura nesse final de semana, e uma das coisas que nem está no nosso caderno, mas que a gente levou para a conferência de cultura, que na nossa cidade, por exemplo, a gente tem uma exaltação, e eu não estou criticando isso de maneira alguma, porque eu sei que existe na nossa cidade um grande esforço dos colonos alemães, italianos, né, de uma colônia europeia, mas a gente tem festas na cidade de calendário para esses colonizadores, enquanto a gente dedica a Semana da Consciência Negra a uma ou outra atividade, né, e a gente cancela o carnaval. Né? Quando a gente cancela o carnaval no centro da cidade, né, nessa discussão de sábado eu coloquei isso, eu moro num bairro, né, numa comunidade, a maior comunidade da cidade, onde ninguém nunca lota, a gente lota ônibus para trabalhar, isso não tem jeito, mas para questões culturais nunca se lotou ônibus aqui na Independência, mas lotava para o carnaval, saía gente pela janela para ir no carnaval da avenida, né? Só que aí tem uma questão, né? O carnaval aparece a mulata que samba, aparece o negro dançando, né? Então tem essas questões, como é uma cidade dedicada ao veraneio, ao descanso dos ricos no carnaval, né? Então se mantém o carnaval nos clubes, né, que são dedicados a quem tem condições financeiras diferenciadas, em bairros também elitizados e para garantia de uma certa parcela da população, e se cancela o carnaval na cidade. Então, assim, são sempre questões direcionadas a essa lógica do racismo e da invisibilidade, né? Eu jogo para o lado,
eu jogo para debaixo do tapete e eu não preciso lidar com isso. Então, assim, o que que a gente promove? Promove aquilo que agrada, né, a uma parte da população, que agrada uma parcela que financia determinados projetos de governo, né, e outros a gente exclui, a gente depreda e a gente acaba invisibilizando. Então, aqui a gente parou de discutir carnaval na cidade, né, como se o carnaval tivesse deixado de fazer parte do calendário da cidade de Petrópolis. Não existe. Realmente é para descanso das pessoas que precisam das suas casas de veraneio e aí também da exploração dos seus funcionários no fim de semana. Né? E eu acho que a Camila caiu aqui, gente. Não sei chamar ela de volta agora. Ai, meu Deus. Gente, de vez em quando dá essas coisas, né? Quando a gente tem essas questões de tecnologia, hoje está muito tecnológico tudo, mas a nossa lógica sempre foi muito pessoal ali, muito cara a cara. Não sei se eu vou conseguir trazer Camila de volta. E nem se ela tem ainda internet para voltar também. Também tem isso. Vou continuar aqui conversando sozinha, gente. Camila caiu, verdade. Eu acho que a internet dela foi. Bom, eu vou. Então, não sei se ela, quando ela voltar, chama novamente. O Daniel tá me dando toques aqui, eu não sei muito bem se ela voltar, eu chamo. Mas dizer aqui é que essas questões de direitos humanos, né? Quando a gente fala, né, gente, dessas diferenças que a gente estava comentando aqui, né, da cidade dos brancos, dos espaços brancos, das comunidades onde vivem as pessoas pretas e com menos condições financeiras, a gente está falando dessas questões de direitos humanos, né? Lutar por direitos humanos é isso, assim, é garantir àqueles que não têm condições de garantir sozinhos algumas políticas públicas. É lutar para que a política pública seja direito e não favor. Né? A gente tem uma parcela da sociedade muito boa, muito caridosa, né? Que gosta muito de ajudar aos outros. Mas quando a gente fala de direitos humanos e de políticas públicas, a gente precisa entender que a gente está falando de outras questões. A gente está falando de direitos. Não é uma questão de, quando eu puder, eu ajudo. Não. É política pública. Tem que estar ali, disponível para o momento de necessidade, disponível para o momento em que aquela família, que aquele núcleo, que aquelas pessoas estiverem precisando. Então, assim, é muito complicado, porque tem muita gente que fala, não, eu não sou contra, eu até ajudo, eu até favoreço, eu ajudo, eu dou, eu faço doações, e a gente entende isso como necessário, e até uma articulação importante, né, que a Camila estava falando que foi feita lá na comunidade do Alemão, né, que eles se mobilizaram rapidamente. Nós aqui do CDDH de Petrópolis tivemos uma ajuda imensa de parceiro de todos os cantos, distribuímos muito mais de 1.000 cestas básicas, alimentação para a população em situação de rua, até que o poder público se organizasse com relação à população em situação de rua. E com as comunidades a gente foi muito mais rápido, teve gente até do poder público, né, pedindo auxílio para o CDDH por conta da questão burocrática. A gente fazia uma ficha, levava a cesta básica, como ele não pode esperar. E aí, tudo bem, a gente pode fazer isso no momento de urgência, mas a gente não pode pensar nisso enquanto política pública. Caridade, a gente tem que pensar em fazer quando realmente for emergencial. Agora a gente precisa pensar na garantia de direitos. Direitos, gente, é aquilo que a pessoa tem em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Por quê? Eu faço a caridade no dia que eu estiver disponível, no dia que eu não for receber visita, no dia que me estiver sobrando. Mas a outra família precisa comer a qualquer momento. A outra família precisa comer quando tiver fome, precisa de trabalho, precisa de transporte, precisa de educação. E não porque alguém, naquele momento, estava disponível a lhe conceder. Não. Por política pública, por direito. E tudo isso engloba direitos humanos. Mas tem uma coisa que eu queria falar para vocês agora, para encerrar, porque acho que a Camila não vai voltar, né? Às vezes acontecem as questões com internet. E, assim, só finalizar uma questão que, para a gente que trabalha com direitos humanos, é
a pior das violações, né, que é a questão da tortura. E ela acontece hoje dentro das casas, né, com a questão da violência contra a mulher, a violação das crianças, né? Agora nessa questão a gente está sofrendo muito porque os projetos sociais estão fechados, as escolas estão fechadas, as crianças não têm como escapar, né? Não tem como fugir, não tem para quem contar a violência que sofrem, né? Então para a gente, a questão da tortura, sendo ela física ou psicológica, é a pior das violações. E é, assim, algo que a gente precisa banir da nossa sociedade. Qualquer tipo de tortura, qualquer pessoa que for torturada, ela vai, gente, se colocar ali, mentir, se colocar, né, dentro de situações até de dizer, é realmente eu que cometi esse crime e tal, por não aguentar, né, determinadas práticas de tortura. Isso a gente tem que realmente banir da nossa sociedade. A nossa polícia, ela tem que ser desmilitarizada justamente por isso, porque infelizmente os nossos militares, eles foram treinados para matar, são treinados para a guerra, né, para matar ou para morrer. Então, eles ainda, a polícia militar tem esse resquício de chegar para matar. A gente viu ontem no Fantástico uma reportagem, né, que retirou de grandes traficantes o poder aquisitivo deles e com uma estrutura de inteligência incrível, né, realmente tirando os bens de uma grande quadrilha de traficantes. E a gente percebe que quando se trata da favela, né, que é o mercado mais barato, né, que é o varejinho do tráfico, não se tem inteligência. Se chega atirando, justamente porque existe essa política do genocídio e a política da tortura. E isso a gente tem que conseguir, gente, seja de qualquer forma, banir da nossa sociedade. Então, assim, o que a gente pode fazer com isso? Denunciar, buscar os canais de denúncia, buscar apoio para essa denúncia, né? No site do CDDH tem vários instrumentos de proteção à criança e ao adolescente. Ali você encontra no nosso site assim, tudo descrito direitinho aonde procurar, questão médica, questão psicológica, questão do conselho tutelar, enfim, tem toda a rede de equipamentos de Petrópolis para as questões de violência. Dá uma olhada e qualquer coisa a gente também está à disposição. O site do CDDH é www.cddh.org.br. Vou deixar aqui um beijo para todos que prestigiaram aqui o nosso papo. Agradecer a Camila, ela vai provavelmente ver essa finalização depois e dizer o quanto ela realmente é uma mulher incrível, né? Eu admiro muito o trabalho que ela faz dentro do alemão e agradecer ao Grupo Movimento Petrópolis pelo convite e por ter disponibilizado todo o seu grupo e os seus participantes para nos convidar hoje para essa fala, tá, gente? Que a gente tenha dias melhores, dias de saúde para todas, todos e todes, né? Que a gente tenha trabalho, dignidade para qualquer área, para qualquer parte da população, né? Esperando especialmente nesse momento a questão de saúde, né? Não só nos casos de Covid, mas saúde em qualquer situação. Um abraço para vocês, gente. Obrigada, tá?